Olá, meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Luca por aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou reagir aqui a esse trecho que me mandaram. Inclusive me citaram nos comentários dizendo que eu discordava do Dr. Romulo. O pessoal acha que cria umas fantasias assim, muito interessantes, tá? Novamente peço desculpas para vocês por essa falta de conteúdo aqui no canal por enquanto. O meu filho ainda continua no hospital, continua internado na UTI, eu com a minha esposa estamos lá. Pra quem não sabe também, no dia que eu fui registrar meu filho, bateram no meu carro, fiquei sem carro, cara, um desastre. Então, nem em casa eu consigo estar para gravar direito, tá bom? Mas isso logo deve se normalizar, o Tomás está bem, logo vai estar em casa conosco, se Deus quiser. Peço que vocês continuem rezando por nós. Bom, me mandaram esse vídeo do Dr. Rômulo, num corte dele com o Rasta, onde ele tá falando sobre evolucionismo, darwinismo, etc e tal. E eu queria realmente reagir, assim, para quem não sabe, na época que o Dr. Rômulo surgiu ali, eu conversei com ele, tá? O Dr. Rômulo é uma pessoa extremamente erudita, ele não é o que as pessoas parecem pintar dele, tá? Como se fosse uma pessoa que não conhecesse filosofia. Bem pelo contrário, inclusive da conversa que eu tive com ele, ele não só pareceu conhecer muito do tema, inclusive eu creio firmemente que ele conhece esmagadoramente mais a respeito desse tema do que eu, como ele também conhecia e estava no mesmo nível das minhas referências em relação a esse assunto. Tá? Então, ele discordava de algumas referências que eu tinha e, inclusive, ele conhecia uma pessoa em específico que deu uma palestra no TC, que é o Dr. Behe, pai do meu colega Gerard Behe, tá? Que tem um livro incrível sobre esse assunto e falou sobre esse assunto também. Eu lembro que na palestra que ele deu, o pessoal assim, encheu ele de perguntas e tal, porque realmente era um tema bem controverso lá na escola, realmente gera bastante discussão. Né? Então, para as pessoas que acham que o Dr. Rômulo, né, é uma pessoa irrelevante dentro desse assunto, é uma pessoa que está falando abobrinha até em termos e usando São Tomás, não é o caso, tá? Não é o caso mesmo. Então aqui já começo defendendo a honra dele porque ela precisa ser defendida. Ele é uma pessoa que conhece bastante a respeito desse tema, inclusive dentro da própria filosofia natural, tá? E da metafísica. Então, respeitem o Dr. Rômulo, eu o respeito e acho ele uma pessoa extremamente erudita nesse e outros assuntos também, tá? Então, aqui eu não vou fazer exatamente uma análise, eu não vi esse vídeo, eu quero ver o que ele falou, fazer alguns comentários realmente. E a minha ideia é, se Deus quiser, convidá-lo para fazer um vídeo estilo aquele que eu fiz com o Fujita em breve, onde eu posso entrevistar ele e entender um pouco mais da posição dele num ambiente onde ele se sinta confortável, né? Ao invés de ir lá debater com ateus, né? Tá bom? Então, vamos ver aí o que o Dr. Rômulo falou e ver o que o Rasta também falou. Tô bem curioso para saber disso. Vamos lá. Deixa eu dar play. Tem uma pergunta aqui que ela é talvez cabal aqui para essa questão. Você acha que existe uma contradição entre a existência de Deus, né, o ser de Deus, e a teoria da evolução, ou nada a ver? Só pra já fazer um breve comentário. A pergunta do Rasta tá muito bem formulada, tá? Geralmente as pessoas perguntam isso de formas esdrúxulas. A pergunta dele foi muito clara. Vamos ver o que o Dr. Romulo vai responder, mas o Rasta fez uma pergunta muito boa, assim. O formato da pergunta tá bom. Eu acho que, como eu disse, né, tem aspectos do evolucionismo que são verdadeiros. Eu acho que as populações elas mudam ao longo do tempo ligeiramente. Agora, é o que o professor Carlos Nogueira fala. Poderia Deus ter criado com a evolução? Ele fala que sim. Eu já enxergo um pouco diferente, porque... Ó, vê que interessante. Eu concordo com o professor Carlos Nogueira nesse assunto, tá? Eu acho que Deus poderia usar, sim, ter criado o mundo e usado dos aspectos realmente verdadeiros da evolução. O que não significa dizer, que eu acho que essa é a distinção que o Dr. Rômulo, tanto o Dr. Rômulo quanto o professor Carlos Nogueira fariam, é que isso não significa dizer que a teoria da evolução como proposta por Darwin... Isso é uma coisa que vocês precisam se atentar quando vocês discutem esse assunto. Eu vejo muita gente... o evolucionismo, o evolucionismo, o evolucionismo... Calma, vocês precisam entender. É o evolucionismo, ou é aquilo, ou é a evolução das espécies, aspectos da teoria, ou é o evolucionismo como proposto por Darwin. Isso precisa estar claro na cabeça de vocês. Então, Deus poderia ter usado, realmente, criado o mundo, né, da forma com que os aspectos verdadeiros da teoria da evolução realmente se propõem a explicar o mundo. Deus poderia ter criado o mundo usando disso, né? Sim, eu acho que sim, concordo com o professor Carlos Nogueira. Inclusive, essa é a minha posição, acho que esse foi o caso, né?
Isso não significa dizer que a teoria da evolução, que o evolucionismo, como proposto por Darwin, ele é compatível com o catolicismo. Vocês precisam entender isso, essa distinção. Isso é muito importante, tá? Assim que você começa a colocar Deus na equação da evolução, você cai na contradição, ao meu ver. Porque, veja, a maioria dos teístas evolucionistas que eu conheço, tá, católicos ou não, protestantes, etc., eles acreditam no evolucionismo 100%. Tá? Eles só vão dizer que Deus está envolvido como causa sustentadora. Tá? Sim. Mas todo o processo evolutivo se dá por causas secundas. Então eles acreditam puramente no evolucionismo tal qual um pesquisador acredita, ok? Tá. Eu não acho que essa última parte que ele falou é verdade. Eu não acho, ou pelo menos não simplíster, né? Eu acho que tem um sentido que ele tá falando isso que é verdadeiro. Mas eu acho a posição dele based, eu acho que o que ele tá defendendo é uma coisa que deveria estar sendo defendida para não necessariamente porque ela é verdadeira, mas para gerar discussão sobre isso, para as pessoas enxergarem mais a verdade a respeito disso aqui, tá? Qual que é o que ele tá explicando aqui? Que as pessoas vão defender a teoria da evolução, e isso o pessoal no Angelicum defende assim, tá? Eu sei que o Thomas Joseph White defende isso, assim como os outros dominicanos, tá? Que são pessoas muito eruditas também, conhecem muito filosofia, que, olha, na verdade, sim, o sistema da evolução das espécies, ele existe como proposto por Darwin, verdadeiramente, mas possui uma causa eficiente absoluta, que é Deus. Então, tentam fazer com que as coisas façam sentido juntos, né? E aí, no caso, a evolução, ela se dá por causas segundas, né, que seriam as causas materiais ali realmente que se desenvolveram e as coisas foram se desenvolvendo da forma que elas são, né? Existe um certo aporte para isso dentro da filosofia tradicional, tá? Agora, o que o Dr. Romulo discorda que esse seria o caso, né? Que Deus funcionaria como causa eficiente absoluta, ou como ele chama, causa sustentadora, né? Eu não sei se é só isso, porque daí talvez você teria que também colocar Deus como causa agente atual em cada um daqueles processos, né? Como se Deus tivesse feito o mundo e largado ele a Deus dará, né? E aí as coisas vão se desenvolvendo. Mas existe sim isso é verdadeiro, essa posição, tá? Essa tese de que Deus teria realmente, né, feito o mundo dessa forma, como causa eficiente absoluta, e que daí a evolução teria acontecido como suas causas secundárias ali, né? Como uma cadeia de causas, né, realmente como mais ou menos está na segunda via de São Tomás, né? Seria mais ou menos dessa forma, né? Uma série de causantes e causados ali, tá? E se você evidentemente retira a causa primeira, então todas as intermediárias se perdem, e aí assim que a gente consegue, né, realmente afirmar absolutamente que existe uma causa eficiente absoluta, o que é diferente da teoria do Darwin, onde não existe uma causa, né? Ou pelo menos não existe uma causa eficiente e apenas uma causa, se reduz apenas às causas materiais, né? Isso é verdadeiro. Agora, o que ele falou por último, assim, então, né, essas pessoas acreditam na teoria da evolução exatamente como um pesquisador acreditaria. Não, porque eu não acho que isso é verdade. Porque eu acho que o pesquisador ateu, cientificista, nihilista, ele vai reduzir as causas às causas materiais. Então, acho que isso é uma distinção que não pode ser ignorada. Agora, se o que ele está querendo dizer aqui é só que o sistema material das causas materiais e secundárias permaneceria o mesmo para um pesquisador, ou seja, que eles acreditam nesse sistema de causas materiais exatamente da mesma forma, isso é verdade. Tá? Então, se ele está querendo dizer isso aqui, eu acho que é verdade. Okay. Quando você começa a enfiar Deus cria pela evolução, você já cai num problema, porque de acordo com São Tomás de Aquino, criação não é mudança. Tá? Se você ler lá a Summa contra Gentili, tem uma parte só para isso. Criação é ex nihilo, é tirar algo de nada. Então você já cai nesse problema terminológico. Não é um problema, tá? Isso é bem tranquilo, assim, ao meu ver, tá? Por quê? É óbvio que criação e geração são coisas diferentes. São Tomás, inclusive, fala sobre isso não só na Summa contra os Gentios, mas no De Generatione et Corruptione. Que a criação, de fato, é ex nihilo, tá? Já a geração, ela é gerar de uma matéria já pré-existente. Por que eu não acho que isso é um problema para quem defende isso? Inclusive, não acho que é um argumento bom, porque Deus poderia ter criado, né, a matéria elementar ex nihilo, e então, através das causas segundas, as coisas se gerariam. Você não tem um conflito, né, entre essas duas coisas. O que eu acho que é um problema é que você vai dizer que então Deus não diretamente criou ex nihilo certos animais, mas eles foram criados meio que indiretamente, tá entendendo? Ou como causas secundas ali, né, das coisas que foram se desenvolvendo, e aí que Deus, na sua divina vontade,
né, e presciência quis que, sei lá, daqui a pouco aquelas moléculas se organizassem e gerassem de alguma forma um jacaré. Né? Eu acho isso até problemático, pra ser bem sincero. Eu acho que o Rômulo tem, aqui o Dr. Rômulo tem uma crítica nesse sentido que eu tô falando até bem sólida. Né? Mas eu não acho que só a distinção entre criação e geração é um problema. Eu não acho que isso é um problema para o argumento. Daria para continuar sustentando o argumento mesmo com essa distinção. E eu acho, inclusive, que o Dr. Rômulo sabe que essa é uma distinção bem clara para todas as pessoas, todos os teístas evolucionistas católicos. Todo mundo conhece isso, não é como se fosse algo novo. Tá? Mas realmente existem problemas depois aqui, né? A gente diz, parece que Deus então não criou exatamente o jacaré como ex nihilo, mas criou a matéria elementar que foi gerar um jacaré depois. Né? Um pouco estranho parece, mas realmente não seria ainda falseável a tese. Enfim. Como é que você tem que os tomistas evolucionistas caem o tempo inteiro? Ah, Deus cria pela evolução. Como que ele cria se o próprio Tomás que você segue fala que criação é de nada? Eu não sei quem fala isso, eu nunca falei isso, né? Que cria pela evolução é uma frase problemática, tá? Porque realmente você vai cair nesse caso, né? Então ou cria ou gera, né? As duas coisas não dá. Ele tem que ter criado tudo ex nihilo que depois foi gerado como causa segunda. Acho que seria uma forma melhor de colocar isso. Eu não conheço nenhum tomista evolucionista que fale propriamente não que fale, né? Porque às vezes você pode falar sem querer, querendo dizer outra coisa, aliás, né? Mas que defenda a tese de que Deus cria ex nihilo durante o processo de geração como causa segunda. Interessante. Tá? Se você diz que Deus guia pela sua providência as mutações, você também cai num problema. Porque se com a mutação é incapaz de causar as coisas que a evolução diz que ela causa, então Deus não pode guiá-la para fazer isso. Você está entendendo? Legal, esse é um argumento bom, tá? Então, aqui ele está fazendo um argumento hipotético, ele está dizendo assim, ó. Então, peraí, Lucas, você está dizendo que então Deus criou a matéria elementar e que as coisas foram se desenvolvendo como causas segundas e foram se alterando, né? Realmente há um processo de alteração, um processo de corrupção, um processo de geração, tá? Ali existe um processo que não é criação, mas é um processo que já supõe uma matéria pré-existente. Aí o Dr. Romulo está falando assim, tá, mas se eu conseguir te provar, né, que essa mutação, essa alteração, essa mudança, enquanto tal, nela mesmo, né, que a natureza dessa mudança, ela não é capaz de guiar mudanças tão significativas como a teoria da evolução propõe, então seria a mesma coisa que dizer que Deus contraria a natureza da própria coisa. Teria que ser como se fosse um milagre Deus ter feito isso, entendeu? Você teria que defender, você não poderia defender que dentro da filosofia, por razões naturais ou metafísicas, aquilo poderia acontecer. Seria, na verdade, seria metafisicamente impossível, né, pra ser bem honesto, assim. Porque daí você só pode dar aquilo que você tem, né? Então, uma potência só pode ser reduzida ao ato se naquele ente ou naquilo existe potência para tal ato, né? Então você poderia dizer assim, olha, não existe potência, né, nessa mutação onde ela possa realmente causar em ato uma mudança tão significativa quanto a teoria da evolução prega. Portanto, seria impossível, por vias naturais de causa segunda, que Deus na sua divina providência fizesse isso. E esse é um argumento bom. Esse é um bom argumento, tá? Então aqui o Dr. Rômulo realmente tem um bom argumento. Mas ele precisa provar, então, que essa mutação não tem potência, né? Mas se ele conseguir provar essa premissa, eu acho que tem um argumento sólido aqui. Porque se ela tem uma limitação de causa e Deus só está direcionando, aumentando a probabilidade de uma coisa vir ou não, ele não pode fazer essa causa ter um efeito maior do que ela tem limitado. Pelo menos não como causa segunda, né? Ele teria que agir propriamente dito na coisa. Esse é um argumento muito bom, mas ele precisa provar a premissa. Se ele faz a mutação produzir algo que ela não é capaz de fazer, então isso já virou um ato sobrenatural de Deus. Então, Perfeito, muito bom. Como que isso é evolucionismo? Sabe? Ninguém na academia diria que se Deus interfere na evolução e eventualmente faz uma mutação milagrosa, gerar um efeito que ela não costuma ter, ninguém vai dizer que isso é evolução. Perfeito, muito bom. Acho também que isso é verdade. Agora,
A única coisa que eu acho que daí teria que ser discutido mais a fundo é se há potência realmente para tal mutação, porque vê que todo o argumento dele está construído sobre algo hipotético, né? Então, se condicional é verdade que aquela mutação não tem a potência para produzir tal coisa, mas esse se precisa ser tirado dali, né? Precisa realmente ser provado que não há de fato potência para se reduzir ao ato tal coisa. Agora, se há, então esse argumento não funciona, né? Gostaria de ouvir do Dr. Romulo o que ele usaria para provar essa premissa. Fiquei bem curioso. Então, você já perdeu o conceito. Então, como é que você casa essas duas ideias? Ou Deus não faz nada, ele só criou o mundo e deu às causas a capacidade de gerar, mas aí não é criação. Para mim, isso aí é transformação, é transformismo. Se ele atua diretamente, fazendo alguma transformação milagrosa durante esse processo evolutivo, já virou criacionismo, de alguma forma ou de outra. Já virou criação especial. Ele só está usando matéria diferente do barro, que seja, entendeu? Então você cai nessas contradições, ao meu ver. Não sei se ficou claro. Achei interessante. Eu não tenho certeza que o pessoal entendeu, ser honesto, tá? Mas eu entendi, Dr. Romulo, e é um argumento, e é uma posição bem legal, tá? Eu queria entender mais profundamente dessa posição. Espero que o pessoal ali tenha entendido, porque o pessoal do Rasta ele é bem legal, eu gosto de todos eles. Inclusive fui no show do Rasta, cara, foi sensacional. Mas é isso, eu não sei se eles entenderam exatamente o que o Romulo tá dizendo, mas é uma posição bem interessante. Felipe Calveluto, tá de brincadeira, né? As leis da física não são um substrato, porra, elas são logos. Então, tipo, tem uma diferença do que o que ele está falando aqui, né? Não é tirar do não ser, mas é do poder ser para ser, né? Só que Deus cria todas as potências também, tá entendendo? Então, tipo, ele é a fonte de todas essas coisas. Então, de certa forma, inclusive o nome origem das espécies é uma espécie de oxímoro quase, né? Porque se você para pensar o que é uma espécie, de acordo com a filosofia de Aristóteles, se a gente for para ali para as artes liberais. O que é espécie, pessoal, que leu Porfírio? Dá 5 segundos pra você pausar o vídeo e pensar o que é uma espécie de acordo com a lógica tradicional. Vamos lá, resposta. Aquilo que predica essencialmente muitas coisas que se diferem em número. Essa é a definição. E tal, tipo, a espécie é o que encerra o ente naquilo que ele é. Se está sempre em fluxo, não tem espécie, né? E a origem, ela não... Acho que aqui ele está querendo... Ele está usando espécie, que é o termo da ideia universal reflexa, né? Ou reflexiva, que é justamente enquanto predicável, mas o que ele quer dizer de espécie, ele realmente seria a substância segunda, né? Ou a essência, forma, natureza e quididade. Blá, blá, blá. A origem de um esquema formal que vai dizer a essência de uma coisa, ele não é a matéria que faz aquela coisa, nem os processos de mudança que acontecem. Ele é o esquema de possibilidades ontologicamente anterior, né? Então, tipo, a origem das espécies só pode estar anterior ao frame do qual eles estão investigando o processo que é dentro do tempo e do espaço, né? Inclusive, a origem, né? O vir a ser de algo, de uma nova espécie, é um problema teológico, filosófico, não é nem de ciência. A ciência lida com... né, Como assim, Dr. Romulo? É de ciência sim, cara. Filosofia e teologia são ciência. São mais ciência do que a física, inclusive. Mas eles não estão prontos para essa conversa, né? Não, o Rasta tá sim, e o pessoal ali também. O pessoal nos comentários provavelmente não tá. Não, o Romulo só quis... É uma brincadeira, tá? O Romulo só quis dizer ciência no sentido, na acepção moderna, tá? De ciência. Corrupção e geração, mas não o vir a ser de algo novo, tá? De uma essência que não existia antes. E aí você cria um problema, né? A questão da proporcionalidade de causas, né? Então, novamente, o problemão da proporcionalidade de causas, né? Você só pode dar aquilo que você tem, você precisa causar a coisa na proporção que você pode as causar, né? Novamente, o mesmo princípio metafísico e galera, esse é um princípio metafísico completamente ignorado e que faz muita diferença para muitas coisas, tá?
Inclusive tem problemas teológicos que, na minha opinião, a doutrina católica, não sei se resolveu ou não conheço a resposta, que tem a ver com a questão da proporcionalidade de causas. Tá? Um princípio metafísico aqui bem importante. Então, supondo que a visão ela surge depois, no processo evolutivo, você vai ter um organismo que não tinha potência de ver, dando origem a um organismo que tem a potência de ver, que tem a atualidade da visão. Então, né, porque a vida começou com uma ameba. Então, pensa até materialisticamente falando. Né? O Luca estima-se, né, o que já é um problema, né? O Luca surgiu há 4 bilhões de anos já com 1.200 genes. Né? Como é que isso... Que coisa, né? Enfim, mas... Tá bem concentrado no problema. E é um problema, inclusive, São Tomás trata na prima pars da Suma, porque de alguma forma todas as coisas estão em Deus, né? Ele usa uma palavra, agora eu não lembro qual que é a palavra. Acho que eu vou ter que pegar ali. Bom, enfim. Mas ele usa uma palavra diferente, assim, pra... Agora eu não lembro realmente qual que é. Pra dizer que as coisas que existem nas criaturas existem em Deus, mas de uma outra maneira, né? Porque daí como que Deus teria, sei lá, Deus não anda, né? Mas ele tem essas potências encerradas. Não que Deus tenha potência, mas ele tem essas coisas nele de alguma forma. Eu vou pegar pra ler pra vocês. Me deem um segundinho aqui. Aqui achei, pessoal. Na verdade, o termo não é potência, tá? O termo é perfeição. Isso tá na questão 4 da prima pars, logo no início. Tá no artigo 2, na resposta, né? São Tomás assim, que ele diz assim: I answer that all created perfections are in God, que todas as perfeições estão em Deus. Hence, he is spoken of as a universally perfect, because he lacks not, says the commentator Metaphysics, book 5. Porque ele é perfeito universalmente porque ele não tem nenhuma deficiência, né? Não falta nada em Deus. E ele diz assim: This may be seen from 2 considerations. Talvez isso pode ser visto de 2 formas. Aí ele diz assim: First, because whatever perfection exists in an effect must be found in the effective cause. Então, primeiro, porque qualquer perfeição que existe em um efeito precisa ser necessariamente encontrada na causa desse efeito. Aí ele diz: Either in the same formality, então, ou na mesma formalidade, if it is a univocal agent, se é um agente unívoco, as when man reproduces man, como quando o homem reproduz o homem. Né? Então, quando o homem reproduz e então, né, gera outro homem, o agente próximo aqui, ele é unívoco, é da mesma matéria, mesma natureza, aliás, né, desse que está sendo gerado. Então aqui ele diz que existe uma mesma formalidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o efeito, que a perfeição deste efeito, que é o outro ser humano, existe na mesma formalidade, na causa desse efeito. Ou seja, que os dois são seres humanos univocamente. Mas daí ele diz assim: ou, in a more eminent degree, if it is an equivocal agent. Mas de uma forma, em um nível mais iminente, se for um agente equívoco. E ele dá o exemplo do Sol, olha só. Thus, in the sun, is the likeness of whatever is generated by the sun's power. Então, o calor que tem na coisa causada, que é efeito do Sol, tá no Sol, só que de um jeito mais eminente, de São Tomás. Então, realmente, parece que há realmente um problema teológico com essa origem de nova espécie e tal, por causa da proporcionalidade de causas. Quando você tem Deus, São Tomás explica que a perfeição daquela coisa existe em Deus de uma forma mais eminente, mas como é que isso funciona realmente na realidade eu tô dando todo esse parênteses aqui só para explicar para vocês que é verdade o que o Dr. Rômulo disse, que existe um problema filosófico teológico realmente com essas coisas, né? Por causa, novamente, da proporcionalidade de causas. Então isso é realmente verdadeiro. Você tem espécies aí com 40 mil genes. Então você tem que produzir coisa que não existia antes. Tá? Então como é que você vai ter esse aumento de complexidade, né? De graus de ser? Como é que um organismo, na escala menor do ser, vai conseguir gerar algo que é superior a ele? Por isso que a evolução... Aqui eu acho que é a crítica mortal, né? Que eu também já mencionei, inclusive naquele debate que eu falei, que é realmente, novamente, essa questão da coisa não ter a potência para se reduzir ao ato, né? Não ser possível essa coisa fazer isso, né? Como pode um ser simplesmente ter a potência de se transformar em outro ser? Essa potência está nele, tá, mas ele não tem... Tudo bem que você fale que existe potência no ser
para que ele gere um outro ser, eventualmente, que é diferente da natureza dele. Primeiro, aqui você cria um problema do ad sequitur est, que eu já falei milhões de vezes, né? Que o ser age segundo sua própria natureza e, de repente, o ser para de agir segundo sua própria natureza, porque ele tem uma potência designada por Deus para que aquele ser gere outro. Tá, isso é o primeiro problema. O segundo problema é, tipo assim, tá, ele gera outro. Tudo bem, mas o que o Dr. Ramos tá falando, não, ele não gera outro, ele gera 40 milhões de outros. Então, assim, você pega o problema e escala 40 milhões de vezes, né? Como é que você explica isso? Então... como é que você explica que este ente possuía esta potência? Realmente, parece que isso dá suporte para essa premissa de que você não pode defender essa evolução guiada mesmo. O evolucionismo insiste tanto que não há melhoria. O processo evolutivo ele não tem... um peixe, uma bactéria são igualmente neutros. Tá? Mas nem eles conseguem negar que ao menos a complexidade aumenta, né? De alguma forma ou de outra. Então, Ou seja, um ser que vivia, uma larva lá, né, basicamente, que vivia dentro da água, dependia daquilo simplesmente num processo de evolução, processo evolutivo, ela passa a andar, passa a voar, passa a correr, passa a caçar, né? É desse tipo de complexidade que não se pode negar, né? E realmente, essas potências teriam que estar todas encerradas ali dentro, já desde o início. É muito confuso, cara. É uma disciplina extremamente confusa. Eu tô ficando confuso. Bom, e aí a gente vai para as últimas perguntas. Tem mais um Live Pix, meu nego? Tem mais um. O Aka Black, que foi quem mandou a primeira pergunta sobre os extraterrestres, mandou outra pergunta falando assim, perguntei porque também acredito ser um ponto crucial para o cristianismo, mas em termos da teoria da evolução. Vida não inteligente fora da Terra pode ser um indicativo que Deus criou as espécies através dos ajustes finos que culminaram na evolução? Essa é a pergunta dele, a nova pergunta dele. Ajustes finos, a galera tá trazendo o design inteligente de eu não sou muito fã disso aí não, mas enfim. volta aí, né, pro rolê. Mas uma versão um pouco mais evolucionista isso, né? Não, porque, de novo, enquanto cientista, você tem que me mostrar, só porque você encontrou vida fora da Terra, é óbvio que um ateu ficaria extremamente animado, né? Porque ele já vai por uma petição de princípio, porque ele aceita o materialismo a priori, ele vai supor que essa vida tem que ter evoluído. Então, é uma das razões que eles buscam vida fora da Terra. É para tornar a probabilidade da vida ter surgido mais palatável, né? Porque a ideia de que o universo inteiro não tem vida e só aqui, isso parece milagre, né? Então, se a vida é encontrada em qualquer lugar, o argumento vai ser, então a vida ela pode espontaneamente surgir relativamente fácil, tá? E por isso que eles estão desesperados para encontrar vida fora da Terra, porque eles podem dizer assim, viu, nesse universo vasto de meu Deus, né? Ou, aliás, de não Deus, né? A gente procura e agora achamos vida, então quer dizer que a vida ela se origina naturalmente e aleatoriamente, facilmente, sem necessariamente uma causa divina ali. O problema é que já encontraram diversos, né, exoplanetas, etc e tal, onde você poderia ter geração de vida, né? Você tem condições para isso, pelo menos condições de uma vida igual à vida na Terra e não a vida. Então, assim, é excelente, né? Excelente. Claro, não é umas condições exatamente iguais, né? Porque vai ter água, vai ter os mesmos elementos, mas você não vai ter ali nas mesmas condições, pelo menos de temperatura, pressão, etc. Mas enfim, o interessante disso é que realmente parece que há essa necessidade desesperada dos ateus de buscar a vida fora da Terra, assim eles podem, né, tornar a realidade um pouco mais fácil, né, dentro da contradição automática em que eles vivem de, né, realmente buscar a vida fora da Terra, mas o que eles acham é nada, e aí você tem, né, esse universo ateu, onde só existe vida na Terra. Que loucura, né? Mas se você não é um ateu e não está comprometido com o paradigma materialista, se a gente encontrasse vida não inteligente fora da Terra, você ainda teria o problema. Como que essa vida surge? Se você não tem um mecanismo materialista para explicar a vida na Terra, aqui, onde você mora e tem todas as ferramentas para estudar,
Por que encontrar a vida fora da Terra, então, passa a tornar a origem materialista da vida plausível? Então, se você é religioso, você poderia dizer, não, então Deus criou ex nihilo vidas em outros planetas. Por que quis? Qual o problema? Sim. Como eu disse, isso não, teologicamente não é um problema. Eu não acho que fez por razões pessoais. Vida inteligente é um problema, mas vida não inteligente, você ainda tem ninguém tem as causas da origem espontânea. Vocês pegaram aqui o porquê que vidas inteligentes seria um problema, porque daí vidas inteligentes implica ali em liberdade, implica ali desígnio de Deus, então teria que ter um desígnio também teológico para essa vida inteligente criada fora da Terra. Mas vida inteligente realmente não é um problema teológico nem filosófico. Bom, é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa um comentário aqui, sugestão para mais reacts. E é isso. Eu achei muito legal, né? Todos os comentários do Dr. Rômulo. E realmente espero que isso tenha... Que os meus comentários também possam ter trazido um pouco mais de, sei lá, né, de robustez aqui para vocês entendam melhor o escopo da discussão e tudo mais. Tá certo? É isso aí, então. Não esqueçam, por favor, deixem um curtir aí. Compartilhem com os amigos de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.